Olá, meu povo, minha pova, professor Amauri de Biologia, Escola Ana Maria Garrido Orlandim. Essa é a nossa primeira aula para os segundos anos do ensino médio, tanto regular quanto da EJA. Nesse momento, os temas eles andam juntos, aí vai chegar um momento que vai separar, né, o regular da EJA, aí eu gravo em vídeos separados, tá? Mas hoje dá para todo mundo acompanhar essa aulinha. Então a nossa aula hoje a gente vai revisar algumas coisinhas que nós já falamos em sala de aula, pensar um pouquinho o que é vida, né? Falar um pouquinho sobre o vírus, porque tem a ver com a questão da vida, e também sobre as células procariontes, tá bom? Primeiro, a gente precisa fazer uma reflexão e pensar o que é vida, tá? Se eu olho no dicionário, peguei aí pelo dicionário do próprio Google, desculpa aí se o áudio estiver um pouco baixo, estou sem microfone, tá? Está escrito assim: é uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. A vida dos animais, a vida dos vegetais, né? Então, uma característica, uma propriedade que passa pelo processo de nascimento, desenvolvimento e morte, tá? E quando eu penso em algo vivo, não é só a questão de pensar na composição química, mas verificar vários fatores que só seres vivos fazem. E aí existe um debate, né, que a gente até falei para vocês em sala de aula. Eu vou pôr aqui as duas linhas de pensamento e aí o termo vida vai ficar o que cada um pensa a respeito, tá? Então olha só, de acordo com a teoria celular, essa teoria ela é do século XVIII, onde os microscópios vinham evoluindo e vários cientistas depois eu posso falar sobre a teoria celular, bonitinho, né? Mas ali diz que todo ser vivo só pode nascer de outro pré-existente. E ele é formado por células, tá? Existem organismos que são unicelulares, por exemplo, as bactérias e determinadas espécies de fungos, por exemplo, a levedura, ou os bolores, né? A levedura usada como fermento, os bolores usados para fazer alguns tipos de queijo, por exemplo. Algumas espécies de algas também são unicelulares, assim como os protozoários, que pertencem ao mesmo reino das algas, né? E existem outros organismos formados por muitas células. A gente chama então de pluricelulares, tá? Por exemplo, o cogumelo. O cogumelo pertence ao mesmo reino da levedura, reino fungi, né? Os fungos. Mas uma espécie é unicelular, levedura, e a outra pluricelular, por exemplo, o champignon do estrogonofe, tá bom? Algas, quem gosta aí de comida japonesa, né, quem gosta de temaki, ali é feito de alga, é uma alga pluricelular, tá? Plantas e animais são exclusivamente pluricelulares. Não existe planta unicelular, não existe animal unicelular, tá bom? Os seres vivos eles possuem mecanismos de reprodução. Esses mecanismos podem ser assexuados ou sexuados. Gente, olha só. Muitas vezes alguns alunos dizem que um ser vivo que se reproduz sem sexo é assexuado e outro que faz sexo é sexuado. Não é assim, tá? Duas árvores, por exemplo, podem estar a 1 quilômetro de distância uma da outra. Se um animal polinizador, como uma abelha, por exemplo, leva o pólen de uma árvore para outra, e esse pólen, lembrando que tem que ser da mesma espécie, tá? Goiabeira, por exemplo. Se o pólen da goiabeira A chega até a flor da goiabeira B, e aquela flor desenvolve um fruto, isso é uma reprodução sexuada, porque foram necessários 2 indivíduos, tá? Troca de material genético, ou seja, o DNA de um indivíduo, de um pé de goiaba, foi misturado graças a uma abelha com o DNA de outra goiabeira. Já os organismos que reproduzem-se de forma assexuada, eles conseguem fazer isso sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, tá? As células do nosso corpo fazem isso, as bactérias fazem isso, e algumas raras espécies de animais também fazem isso, tá? Por exemplo, as abelhas. As abelhas conseguem gerar outras abelhas sem a necessidade de um macho, bom?
Ou seja, na reprodução assexuada, um indivíduo sozinho se reproduz. Na sexuada, são necessários 2 indivíduos. Ok? Crescimento e desenvolvimento também é característica dos seres vivos. Das dívidas, né? Todo ser vivo tem metabolismo próprio, ou seja, eles têm estratégias de se alimentar, ou seja, de nutrição, estratégias de reprodução, de respiração, tá? Eles também reagem ao ambiente. E quando eu falo reagir, não é alguém tacar uma bolinha de papel e você se defender. É que os seres vivos, eles naquele ambiente, quando estão, como posso dizer, expostos a uma determinada situação, eles vão reagir a essa situação, tá? Uma bactéria, por exemplo. Pô, uma bactéria não pensa que alguém está tomando antibiótico e vai fugir desse antibiótico. Não. Mas se eu não tomo antibiótico de forma adequada, aquelas bactérias que não foram eliminadas pela ação do antibiótico, com a ajuda do antibiótico, elas podem desenvolver uma mutação, tá? Uma reação a um estímulo e tornar-se resistente a um determinado antibiótico. Isso é um exemplo de estímulo ambiente. Ou um exemplo bem bacana, se você pegar, por exemplo, 3 copinhos, plantar feijão. Plantou feijão, tá? Então você planta aí em 3 potinhos diferentes o feijão. Você vai colocar os 3 num ambiente igual, onde os 3 estejam expostos, vou explicar melhor daqui a pouco, à mesma quantidade de luz, e todo dia você vai regar com a mesma quantidade de água os 3 potinhos com os feijões. No feijão 1, você vai deixar ali sozinho no ambiente, tá? Feijão 2, você vai cobrir, colocar uma caixa em cima, por exemplo, completamente fechada. E no feijão 3, você vai fazer um buraco na caixa, tá? E vai pôr por cima do feijão, de modo que a luz entre só por aquele buraco que você fez. O primeiro feijão vai crescer normal, como a gente já sabe, tá? Lembrando que tem que regar do mesmo jeito, todos com a mesma quantidade de água, para permitir as mesmas condições de disponibilidade de água. O feijão 2, que está coberto, ele vai crescer pouquíssimo. Ele vai crescer graças à reserva que ele tem no próprio grão, tá? Ele tem uma reserva de nutrientes ali no grão, então ele vai crescer um pouco, mas vai chegar um momento que ele precisa fazer fotossíntese. Se eu coloquei uma caixa por cima e bloqueei a luz, ele não faz fotossíntese. Já o feijão 3 vai crescer em direção ao buraco, em busca da luz. São exemplos de reação ao ambiente, tá? Estímulos ambientais. Okay? Ele vai atrás da luz porque favorece, facilita a fotossíntese. Tá? O nome disso é fototropismo, ou seja, o crescimento em direção à luz. Tá bom? Pois bem, gente. Então essas são as características que definem um ser vivo. E a gente entra num ponto da biologia complicadinho, que é a questão dos vírus. Por quê? Existe uma parte da comunidade científica que diz que vírus não é um ser vivo. Existe uma outra parte da comunidade científica que diz que o vírus é um ser vivo. E quem sou eu no meio desses dois? Gente, vai depender do que você estudou, do que você acredita, e aí você vai determinar se o vírus é ou não um ser vivo, tá? Então, um debate gigante. Por quê? Os seres vivos não são formados por células, nem possuem membrana plasmática, como as bactérias possuem, ou as nossas células também, né, as células eucariontes. No entanto, eles possuem material genético, e o material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA, que são temas das aulas futuras, tá? Como eu disse, não são formados por células, também não têm metabolismo próprio. Uma bactéria ela não respira, ela não se alimenta, ela não se reproduz sozinha. Ela é chamada de parasita intracelular obrigatória, né? Porque o vírus ele precisa injetar o material genético dele numa bactéria ou numa célula. Esse material genético ele vai agir dentro daquela célula e obrigar aquela célula a produzir novos vírus, tá? O vírus está na moda aí, o tal do corona. Como é que ele funciona? O corona é um vírus que usa RNA. Então, ele gera insere o RNA dele
na bactéria nas células do nosso pulmão, né, do nosso corpo, e essas células então passam esse RNA, ele se multiplica de uma forma enorme e começa a obrigar as células do nosso corpo a produzir novos vírus do corona, aumentando a infecção, tá? Então percebam, o vírus não se reproduz sozinho. Ele precisa invadir ou injetar o material genético dele numa célula e a partir desse material genético agindo sobre a célula, ou fora do núcleo ou dentro do núcleo, vai depender do vírus, tá? Essa célula invadida vai produzir novos vírus, tá bom? No entanto, gente, isso aí são coisas que os cientistas que defendem que vírus não é vida, eles alegam essas coisas aí. Agora, existem os cientistas que defendem que o vírus é um ser vivo. Por quê? Porque os vírus eles possuem um jeito complexo de enganar o sistema imunológico de uma pessoa, de uma planta, de um animal, por aí vai, de modo a conseguir chegar na célula que ela tem o objetivo de infectar. Ele tem o objetivo. Lembrando, gente, cada vírus ele é específico para um tipo de célula, tá? Então ele vai passar ali pelo nosso sistema imunológico e vai conseguir chegar na célula dele, tá? Claro que nós temos ali anticorpos que identificam o vírus, só que alguns deles conseguem burlar, passar aí por esse sistema, tá? Simplificando a coisa. E graças a esse mecanismo complexo, entre outras coisas, né? O fato também de possuir DNA ou RNA, e sofre também mutação, porque o material genético ele pode sofrer mutação ao longo do tempo, portanto, essas características fazem com que um grupo de cientistas defenda que o vírus pode ser sim um ser vivo, ok? Agora, uma curiosidade é que vírus não tem nome científico, né? Por exemplo, o vírus da gripe chama influenza, a tal da Covid-19, tá? Entre outros vírus, tá bom? Bom, mudando de assunto, agora falando das células procariontes, existem dois tipos de células que compõem todos os milhões de espécies conhecidas atualmente, ok? O primeiro tipo de célula é chamada de procarionte. De novo, vem do grego. Pro, primeiro, e carion, nós, ou núcleo. Nós não é de eu e você. Nós com Z é de nós, de nozes, né? Ou núcleo. É uma célula muito simples, tá? Ela não possui uma membrana nuclear, ou seja, o DNA não tem uma proteção ao redor dele, como acontece nas células eucariontes. Também não tem algumas organelas membranosas, mitocôndria, complexo golgiense, né? Essas organelas que a gente vai estudar mais para frente. Ou seja, é uma célula bem simples, mas é uma célula. Tem membrana plasmática, tem DNA, se reproduz sozinho, se alimenta, tá bom? Ou seja, é um organismo vivo, comprovadamente vivo, ok? E as bactérias formam um dos 5 reinos de seres vivos. Alguns autores dividem as bactérias em 2 reinos. Vamos seguir a orientação do currículo do Estado de São Paulo, que diz que é o reino Monera. Tá? Estou falando isso porque se vocês lerem algum livro que fala dos 2 reinos, então vocês podem saber que o reino Monera, com alguns autores, é dividido em 2 reinos. Tá? Pois bem, gente, então o reino das bactérias vamos chamar de reino Monera. Aí tem uma imagem para vocês mostrando, esse desenho eu fiz na lousa para vocês, tá? Vocês brigaram comigo, aí tá um pouquinho mais fácil de entender, mostrando então a estrutura da bactéria. Percebam que ela é bem simples. Essa bactéria, pelo desenho dela, é assemelhada a um bacilo, ok? Então percebam aí a parte vermelha, está escrito em inglês, mas não tem problema não. É uma cápsula, um pouquinho mais interno, para dentro da cápsula, uma parede celular, o amarelo, né? O wall significa parede. Aí a parte verde é a membrana plasmática, tá? Aquela camadinha verde. Aquela parte interna azul é um líquido viscoso, nutritivo, chamado de citoplasma. Tá? Ali tem vários minerais e sais importantes para a bactéria. Aquelas bolinhas azuladinhas ali são chamadas de ribossomos, muito importantes para a produção de proteínas.
E o que está escrito aí, pili, são como se fossem pelinhos ou fímbrias que ajudam as bactérias a se movimentarem, tá? Gente, percebam uma coisa aí nessa imagem, que tem um aglomeradinho pequenininho ali, chamado de plasmídio ou plasmídio, que é um filamento de DNA, como eu tinha dito para vocês, funciona como uma espécie de memória genética, tá? Esse plasmídio ele é muito importante, tanto no sentido de formar superbactérias, porque esse plasmídio consegue desenvolver aí, para quem não toma antibiótico direito, uma espécie de proteção contra o antibiótico, tá? Ele também é usado na engenharia genética, alguns alimentos transgênicos, por exemplo, o plasmídio ele tem grande importância, mais para frente a gente entende melhor isso aí. E aquele aglomerado, aquele emaranhado grandão ali que vocês estão vendo vermelho no meio, aquele é o DNA, um nucleóide, tá? Um DNA circular feito de um cromossomo só. E esse verdinho aí, esse rabinho, é um flagelo que ajuda a bactéria a se movimentar pelo ambiente, tá bom? Gente, bactéria tem uma importância enorme na vida. Ô professor, mas bactéria causa doença? A maioria delas não causa, tá? Poucas bactérias causam doenças. A maioria delas tem uma importância gigantesca para a vida. Por exemplo, as bactérias junto com os fungos são organismos decompositores. O que significa isso? As plantas precisam de substâncias disponíveis no ambiente para que elas possam se desenvolver bem. Esse desenvolvimento que as plantas têm absorvendo esses nutrientes vai servir de alimento para os animais, para nós inclusive. Quando um organismo morre, um animal ou uma planta, a composição desse organismo, ou por exemplo o cocô da vaca, né? Essas substâncias elas precisam ser desmanchadas, decompostas e serem devolvidas para o ambiente para que as plantas reutilizem. E as bactérias, junto com os fungos, são muito importantes porque são elas e eles que decompõem a matéria orgânica e devolve, tá, para o ambiente para que o ciclo recomece, ok? Esse processo é fundamental para o fluxo de matéria e energia na ecologia. Além disso, as bactérias elas também podem ser utilizadas, gente, para nós mesmos, para gerar alimento, por exemplo, iogurte, né? Iogurte, não é iogurte, iogurte. Iogurte, ele é feito graças ao uso de bactérias, tá? Algumas bebidas destiladas também são usadas através da fermentação alcoólica que algumas bactérias fazem. O álcool usado no carro, o etanol, tá? A cachaça, o mel, tudo isso então é feito graças à ação das bactérias, ok? E aí, óbvio, eu não podia deixar de falar, é importante saber a importância da bactéria, a questão da doença também. Então, eu coloquei aí algumas bacterioses, ou seja, algumas doenças causadas por bactérias, que é a tuberculose, que é uma infecção pulmonar, tá? Tem um tratamento relativamente simples, mas demorado, e pode levar à morte se não for tratado. O nome dessa bactéria é Mycobacterium tuberculosis. A hanseníase, antigamente chamado de lepra, tá? Chamado de Mycobacterium leprae. Ô professor, mas os dois começam com o mesmo nome? Sim, gente. As bactérias pertencem ao mesmo gênero, só que a espécie delas é diferente de uma para outra. E olha só, uma causa tuberculose, que é uma infecção no pulmão, nos pulmões, e a outra bactéria, outra espécie, ela causa uma infecção na sua pele, no sistema nervoso da pele, que faz com que você deixe de sentir dor, sentir calor, e é perigoso porque você pode ter ali uma necrose, né, a morte do seu tecido, tá? Difteria, que é uma doença grave, ela comete principalmente criança, pode levar à morte, tá? Coqueluche, causado pela bactéria Bordetella pertussis, tétano, Clostridium tetani, tem o botulismo também, que eu não coloquei, também começa com Clostridium, mas chama Clostridium botulinum. Tem o tracoma, que é uma bactéria que causa uma infecção grave nos olhos, tá? Chlamydia trachomatis, a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, também chamado de blenorragia, solta um pus
é horrível, um cheiro horrível no órgão sexual, é horrível. Enfim. A bactéria chama Neisseria gonorrhoeae, sífilis, que é uma outra bactéria, uma doença sexualmente transmissível também, que se não tratada pode causar a morte, tá? Treponema pallidum, e a meningite, que é uma infecção pode ser causada por uma bactéria numa membrana que protege o sistema nervoso chamado de meninge. Tá? E se não for tratada, a meningite causa problemas graves, inclusive leva à morte, ok? Meus lindões, esqueci de colocar aí, eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, vou colocar na minha página no Facebook, é uma página que está escrito Professor Amaury, procura lá no pesquisar do Facebook, curte a página, vou disponibilizar esse vídeo por lá, também vou disponibilizar pelo site que a escola montou, lembrando o nome do site, que é Educacional Garrido, tudo junto, .wix site, Wix é wixsite.com/escola. Esse site, esse link está lá no Facebook da escola, a escola tem o Facebook também, vocês conseguem acessar. Vou colocar lá uma atividade que vai valer como nota e presença, tá? Então, não deixem de passar por lá e copiar o link, curtam a página do professor. E quem não quiser baixar o vídeo, para não comer memória de celular, assiste no YouTube ou no Facebook, tá bom? Meus lindões, até a próxima.